A graça e a paz, meu irmão e minha irmã, membro do Presbitério de Assis, ou você que participa desse culto online conosco. Mesmo distantes fisicamente, mas unidos na mesma fé, cultuemos ao nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo e rendemos-lhes graça pelos 117 anos de história da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. É sempre bom louvar a Deus porque Ele merece, apesar das circunstâncias que enfrentamos ou de nossas emoções. Conduzidos pelo Ministério de Louvor da Igreja Presbiteriana Independente do Jardim Paulista de Assis, louvemos ao nosso Deus. Os meus pés estão
me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre Olá, sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos, irmãs e irmãos do Presbitério de Assis. Estamos aqui para juntos louvarmos e bendizermos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pelos 117 anos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Convido você, irmã, irmão, para juntos colocarmos a nossa mente, o nosso coração em agradecimento ao nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Para então iniciarmos este momento, convido você, cara irmã, caro irmão, para lermos o Salmo de número 100, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs do Presbitério de Assis, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Nesse momento nós vamos orar e agradecer ao Senhor da igreja, Ele que é o dono da igreja, que Ele colocou aqui nessa face da terra para abençoar essa terra. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, te agradecemos, muito obrigado por fazer parte desse povo escolhido antes mesmo da fundação do mundo. Obrigado, Deus, pelo privilégio de poder cooperar contigo na obra de redenção que o Senhor tem realizado sobre essa terra. Peço que o Senhor nos abençoe neste tempo que estamos te cultuando. A ti a honra, a glória e o louvor. Nós não nos cansaremos de dizer isso para ti, Deus, porque reconhecemos o teu poder, a tua soberania e o teu amor que nos acompanha, a tua bondade que também nos acompanha todos os dias da nossa vida. Fica conosco, Senhor, e ministra no nosso coração durante este tempo que passaremos juntos cultuando o Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dai graças de coração
dai graças, erguei a voz, dai graças, pois seu Filho Deus já deu por nós, dai graças de coração, dai graças, erguei a voz, dai graças, pois seu Filho Deus já deu por nós. Então diga ao fraco, forte sou, diga ao pobre, rico estou, por tudo quanto Deus já fez por nós. Então diga ao fraco, forte sou, diga ao pobre, rico estou, por tudo quanto Deus já fez por nós, dai graças. Dai graças de coração, dai graças, erguei a voz, dai graças, pois seu Filho Deus já deu por nós, dai graças de coração, dai graças, erguei a voz, dai graças, pois seu Filho Deus já deu por nós. Então diga ao fraco, forte sou, diga ao pobre, rico estou, por tudo quanto Deus já fez por nós. Então diga ao fraco, forte sou, diga ao pobre, rico estou, por tudo quanto Deus já fez por nós. Dai graças, dai graças a Deus. Olá, vamos dando continuidade ao nosso culto de louvor e adoração a Jesus, aos 117 anos da IPI do Brasil, nossa amada igreja, parte da Igreja de Jesus Cristo na Terra, ler o Salmo de número 67. Abra sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia. Eu estarei lendo na nova tradução da linguagem de hoje, que eu uso comumente, e quero fazer essa leitura com você. Diz assim o texto: Ó Deus, tem misericórdia de nós e abençoa-nos, trata-nos com bondade. Assim o mundo inteiro conhecerá a tua vontade, e a tua salvação será conhecida por todos os povos. Que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem, que as nações se alegrem e cantem de alegria, porque julgas os povos com justiça e guias as nações do mundo. Que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem. A terra deu a sua colheita. Deus, o nosso Deus, nos tem abençoado. Ele nos tem abençoado. Que os povos do mundo inteiro o temam. Louvado seja o nome do Senhor.
Por tudo que Deus tem realizado em nossas vidas, nós temos motivo de sobra para louvá-lo e bendizê-lo, mas acima de tudo, por tudo que Deus é. Cantemos a primeira e a última estrofes do hino Chuvas de Bênção e seremos nesse momento conduzidos pelas nossas irmãs Geisa e Roseli Alexandrelli, da IPI de EP. Louvemos ao nosso Deus. Chuvas de bênçãos teremos, sem a promessa de Deus, tempos benditos trazendo, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, todas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, todas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Graça e paz, irmãos e irmãs, presbiterianos independentes do Brasil. Nós somos uma igreja que adora e celebramos os feitos grandiosos de Deus na nossa história, mas somos também uma igreja que confessa. E nesta hora, nós estaremos nos preparando para fazermos a confissão de nossos pecados, lendo um texto na primeira epístola de João, capítulo 1, do versículo 5 ao capítulo 2, versículo 1. O texto diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Sim, podemos nos reconhecer pecadores e nesta hora confessar a Deus os nossos pecados. É o que eu convido a igreja a fazer neste momento. Oremos a Deus em nome de Jesus. Deus Santo, nós nos reconhecemos igreja pecadora, igreja que muitas vezes é negligente, omissa na realização da missão que o Senhor lhe outorgou. Nós também muitas vezes não amamos como deveríamos amar. São muitos os nossos pecados que cometemos como igreja, mas nesta hora, diante da Tua presença,
nós suplicamos em nome de Jesus Cristo que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos purifique com o sangue de Jesus de todo pecado e que as tuas misericórdias estejam se manifestando na nossa vida enquanto igreja e nós possamos, por causa da tua bondade, desfrutarmos do teu perdão e da paz que ele traz aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus, confessando-te que somos pecadores, clamando pelas tuas misericórdias e pelo teu perdão, ó Deus eterno, em nome de teu Filho. Amém. Feita a leitura bíblica, estaremos agora tendo um cântico do Cantai Todos os Povos sendo entoado pelos nossos irmãos da IPI de Paraguaçu Paulista, Mani e presbítero Roberto. Ouçamos com reverência, em contrição e confissão, este cântico. Graças a Deus pelo seu perdão. A palavra nos diz que o Senhor, Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento, Ele não lembra jamais deles. Então convido você a louvar esse Deus perdoador, esse Deus amoroso, gracioso, que pagou um alto preço na cruz do Calvário para poder nos perdoar, para poder nos restaurar. Prostro-me diante de Deus, vejo o sangue
louvor e gratidão ao Senhor da igreja. Eu convido você a abrir a sua Bíblia para juntos lermos o Salmo de número 105. Nós vamos ler os primeiros 7 versículos. Salmo de número 105 nos diz assim: deem graças ao Senhor e invoquem o seu nome. Tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Busquem o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença. Lembre-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e dos seus juízos de seus lábios. Vocês, descendentes de Abraão, seu servo, vocês, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Quero ler novamente o versículo 1 e 2 que diz assim: deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecido entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas. Vamos louvar ao Senhor. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com ânimo cruel, astuto e muito rebelde.
mas tens poder se tudo se acabar e a morte enfim chegar. Com ele reinaremos. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Mas luz para sombras, escala
Oremos ao nosso Deus. Grande Deus e amoroso Pai, nós sabemos que o inimigo ele tenta obscurecer a nossa mente, mas a sua palavra é luz para iluminar os nossos caminhos. E nesse momento pedimos iluminação e que o Senhor use a vida do reverendo Hélio para falar conosco e nos dê para tanto entendimento, para que possamos de maneira sábia compreender a sua palavra e sermos por ela alimentados. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Cumprimentamos a todos os irmãos e irmãs do Presbitério de Assis com a graça e a paz de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Dando continuidade a este culto de celebração, louvor e gratidão a Deus pelos 117 anos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, voltemos agora, irmãos e irmãs, o nosso coração para a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Quero ler com os irmãos nesse instante um versículo que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, que assim diz: Tomou então Samuel uma pedra e a pôs em Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Ainda, irmãos, quero repartir mais um texto bíblico que se encontra na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, a partir do primeiro versículo. E assim diz o texto sagrado: Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, está na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra,
sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Oremos, irmãos. Bondoso Deus, nesse instante em que a tua igreja vai refletir na tua palavra, meditar na tua palavra, suplicamos, ó Deus, dá-nos a iluminação, dá-nos o ensino do teu Santo Espírito, para que possamos compreender a vontade do Senhor através da tua palavra. Fala ao coração de cada um de nós, fala à tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, a partir desses dois textos que lemos, um versículo do livro de Samuel e também agora esse texto na primeira carta de Pedro, quero compartilhar com os irmãos a partir desses textos sobre o seguinte tema: pedras que vivem. Pedras que vivem. Irmãos e irmãs, a pedra faz parte da história da humanidade. A primeira divisão das eras da história da humanidade é chamada de a Idade da Pedra Lascada. O ser humano tinha na pedra o principal recurso para elaboração de objetos e ferramentas. Nesse período foram desenvolvidas as primeiras ferramentas a partir da pedra. As ferramentas como facas, machados, arpões, lanças e até pontas de flechas. Embora na fabricação, na elaboração dessas ferramentas não houvesse grande sofisticação na técnica da produção, era tudo ainda muito rústico. O ser humano estava começando a manipular a pedra. Entretanto, irmãos e irmãs, mesmo com os avanços das eras da história da humanidade, a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e também o tempo contemporâneo que é o nosso, e os seus consequentes avanços tecnológicos, e nós experimentamos os maiores avanços tecnológicos, mas mesmo assim, a pedra ainda continua sendo elemento muito presente na vida da humanidade. Se não basta verificarmos as nossas casas, os edifícios da cidade, as grandes e monumentais obras são feitas de pedra, ou têm na sua composição pedras. Pensemos também nas ruas e nas estradas pelas quais viajamos. Também as pedras estão ali presentes. Enfim, irmãos e irmãs, a pedra sempre acompanhou a história e o desenvolvimento da humanidade. Também não podemos esquecer, irmãos e irmãs, de fazer menção às tão desejadas pedras preciosas, tão cobiçadas pedras preciosas. Irmãos e irmãs, quem ainda não ouviu o famoso poema de Carlos Drummond de Andrade? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra.
Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Este é um poema, um dos mais conhecidos, de Carlos Drummond de Andrade. A Bíblia, irmãos e irmãs, também faz muitas referências às pedras. Quero mencionar algumas referências bíblicas. A pedra que serviu de travesseiro para Jacó, quando ele fugia de seu irmão Esaú. Pedras que foram utilizadas na edificação de altares ao Deus eterno, mas também pedras que foram utilizadas na edificação de altares a deuses pagãos. A Bíblia também faz referência à pedra que serviu de assento para Moisés, lá no alto do Monte Horebe, enquanto o povo lá embaixo pelejava contra os amalequitas. Como não se lembrar das 5 pedrinhas que Davi apanhou quando foi enfrentar o gigante Golias? E as pedras que foram oferecidas por Satanás ao nosso Senhor Jesus lá no deserto, para que fossem transformadas em pães. Poderíamos chamar essas pedras de as pedras da tentação. A Bíblia também faz referências, irmãos e irmãs, a pedras que foram utilizadas para apedrejamentos. Lembremos da história dos escribas e fariseus que queriam apedrejar uma mulher que foi pega em adultério, conforme relata o capítulo 8 do Evangelho de João. Eles estavam prontos para apedrejar aquela mulher. Ou então, irmãos e irmãs, as pedras que foram utilizadas, aí sim, no apedrejamento de Estevão, conforme o relato de Atos, capítulo 7, a partir do versículo 54. Várias referências que a Bíblia faz a respeito de pedras, são muitas e muitas delas. Aqui fiz menção apenas de algumas, mas não podia deixar, irmãos e irmãs, não poderia deixar de fazer referência à pedra por excelência que a palavra de Deus diz. A pedra por excelência é Jesus Cristo, a rocha da nossa salvação, chamado nas Escrituras de a pedra principal, a pedra angular, a pedra base do fundamento. Jesus Cristo é a pedra, é a rocha da nossa salvação. Irmãos e irmãs, a pedra ou as pedras sempre acompanham e certamente ainda acompanharão a história da humanidade. Os textos bíblicos que lemos para esta mensagem também fazem referência às pedras. A pedra utilizada por Samuel para edificar um altar, cujo nome foi Ebenezer. Samuel estava destacando, a partir daquela pedra, a providência de Deus sobre o seu povo. Por isso o nome Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Na carta de Pedro, simbolicamente, o apóstolo Pedro também utiliza a expressão pedras que vivem, referindo-se aos membros da Igreja de Jesus Cristo.
Veja que coisa bonita, que coisa maravilhosa, irmãos e irmãs. Na linguagem do apóstolo Pedro, nós somos chamados de pedras vivas, pedras que vivem e que juntos edificamos o santuário para a glória de Deus. Como já dissemos no início desta reflexão, vimos que ao longo da história da humanidade, as pedras foram e são utilizadas como instrumentos de auxílio, mas também a história da humanidade mostra que as pedras foram utilizadas para agressões, para violências. As pedras foram e ainda são utilizadas tanto para o bem como para o mal. Na carta de Pedro, somos chamados pedras que vivem. Então, irmãos e irmãs, neste momento de reflexão na palavra de Deus, é importante perguntarmos: que tipo de pedra temos sido na igreja de Jesus Cristo? Que tipo de pedra temos sido na caminhada e na construção da igreja de Jesus Cristo? Temos sido pedra que abençoa, ou temos sido pedra que é atirada contra? Temos sido pedras que ajuntam ou pedras que espalham? Temos sido pedras que sustentam, dão suporte, ou temos sido pedras que destroem? Temos sido pedras que constroem, ou temos sido pedras que se levantam como barreiras ou empecilhos? Temos sido pedras que edificam, ou temos sido pedras de tropeço? Temos sido pedras que testemunham a fidelidade de Deus, como foi no tempo de Samuel, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor? Ou temos sido pedras que, em vez de testemunharmos a fidelidade de Deus, temos sido pedras que apedrejam a missão de Deus? Temos sido pedras que proclamam as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ou temos sido pedras caladas, pedras que se calam diante do mundo? Que tipo de pedras temos sido na igreja de Jesus Cristo? Irmãos e irmãs, estamos reunidos neste culto virtual para celebrarmos e agradecermos a Deus pelos 117 anos de organização da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Esta igreja, ramo do corpo de Cristo, que nos acolhe, que nos abriga na caminhada da fé. Que tipo de pedras temos sido como membros da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil? Temos sido pedras que abençoam, ou temos sido pedras que espalham? Que Deus nos conceda, irmãos e irmãs, a sua graça e a sua misericórdia, para que todos nós, irmanados numa mesma fé, como pedras que vivem, que todos nós, irmãos e irmãs, possamos juntos afirmarmos: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que sejamos esse tipo de pedra, pedra que testemunha a fidelidade de Deus entre nós, e que todos juntos possamos proclamar: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Prossigamos juntos, irmãos, como pedras que vivem pela coroa real do Salvador. Amém.
Vamos falar com Deus? Querido Pai, amoroso Deus, nós nos colocamos como igreja no seu altar de graça e juntos, como povo seu, te bendizemos pelos 117 anos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Cuida, ó Pai, das nossas vidas, nos fortaleça, cure as nossas feridas, restaure a nossa sorte, para que sejamos cada vez mais úteis ao seu reino e sejamos instrumentos de bênção, apesar de nós mesmos. Aviva o seu povo, revigora a nossa fé, sê com cada família, com cada liderança, com cada igreja, com cada presbitério, com cada sínodo, sê com os membros da Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, para que as decisões que forem tomadas sejam decisões pautadas debaixo do seu querer soberano. Usa-nos, ó Pai. Durante esses 117 anos, nós não podemos negar que tivemos muitos acertos, porque estivemos debaixo da sua graça. E tivemos também certos e pontuais erros quando nós agimos com a nossa força. Perdoa-nos, fortaleça-nos, renova-nos, esteja conosco e com cada família que participa desse culto, mesmo online, e as abençoe. Em o nome de Jesus, que oramos agradecido. Amém. Que Deus possa nos abençoar, em o nome de Jesus. Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Nesta hora nós vamos orar ao Senhor pedindo a bênção do eterno Deus sobre a vida do nosso presbitério e suas respectivas igrejas, igrejas que são jurisdicionadas por este presbitério de Assis. Iremos pedir a graça do Senhor a este presbitério, para que a cada dia sejamos um presbitério que pregue o Evangelho e que pregue a justiça do reino dos céus. Oremos ao Senhor nesta hora. Pai, nós oramos ao Senhor louvando a Ti, louvando ao Senhor por este presbitério, louvando ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito através da vida deste presbitério. Agradecemos-te, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Agradecemos-te, ó Deus, porque o Senhor é o auxílio do nosso presbitério, o Senhor é aquele que tem nos mantido, e através da sua graça, nós a cada dia estamos proclamando o teu Evangelho, a tua justiça e o teu reino. Nesta hora, ó Pai, queremos apresentar as igrejas que são jurisdicionadas por este presbitério. Queremos apresentar, ó Deus, as suas igrejas e os seus respectivos pastores, pois precisamos da aprovação do Senhor. Precisamos da tua graça sobre as nossas vidas, porque sem ti nada podemos fazer. Sem ti não caminhamos, sem ti não proclamamos a tua justiça. Sem ti apenas estamos praticando apenas atos religiosos e litúrgicos. Ó Deus, esteja abençoando a primeira IPI de Assis, na pessoa do reverendo João e o seu conselho. Abençoe também, ó Pai, a segunda IPI de Assis, na pessoa do reverendo Flávio e também na pessoa do reverendo Rodney, seu conselho, sua mesa diaconal. Que a graça do Senhor esteja sobre esta comunidade. Apresentamos também, ó Pai, a terceira IPI de Assis, a minha vida como pastor daquela igreja e também o conselho daquela igreja. Que a tua graça esteja sobre nós, que possamos, ó Deus, colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem alimentado em nossos corações. Apresentamos também, ó Pai, a IPI do Jardim Paulista, representada na pessoa do reverendo Tiago e também na pessoa do pastor licenciado Ari. Que a tua graça esteja sobre a vida dos teus servos, que eles possam ser anunciadores e proclamadores da tua justiça. Abençoe também, ó Pai, aquele conselho, que a tua graça esteja sobre eles. Abençoe a IPI de Cândido Mota, seu pastor, reverendo Edmilson, seu conselho, a mesa diaconal. Que a tua graça esteja sobre esta igreja. Abençoe também, ó Pai, a IPI de Maracaí, que a tua graça esteja sobre eles. Também, ó Pai, os projetos que aquela igreja está desenvolvendo. Abençoe seu pastor, reverendo Tiago, seu conselho. Que a tua graça esteja sobre esta comunidade.
Abençoe também, ó Pai, a IPI de Paraguaçu Paulista, na pessoa do reverendo Hélio, seu conselho, sua mesa diaconal, que a tua graça esteja sobre o seu servo. Também, ó Pai, a presidência deste presbitério, a qual ele dirige, que o Senhor dê a ele sabedoria, entendimento, para mediar conforme a tua vontade, ó Deus. Abençoe também, ó Pai, a IPI de IEP, na pessoa do reverendo Alexandre, seu conselho, sua mesa diaconal, que a tua graça esteja sobre ele. Abençoe também, ó Pai, a IPI de Nantes, a reverenda Adriana, ó Deus, que a tua graça esteja sobre a vida da tua serva. Usa ela, ó Deus, como instrumento em tuas mãos, para a anunciação do teu evangelho, para a proclamação da tua paz, da tua justiça e do teu amor. Abençoe também o conselho daquela igreja, que aquela igreja a cada dia anuncia a tua paz e a tua justiça. Apresentamos também, ó Pai, as congregações, congregação de Tarumã, congregação de Echaporã, as demais congregações que pertencem às igrejas do nosso presbitério, que a tua graça esteja sobre ela. Os candidatos, ó Deus, ao ministério, ao santo e ao sagrado ministério, que a tua graça esteja sobre estes servos e servas que sentem no Senhor o chamado, a vocação e o desejo, ó Deus, de anunciar a tua paz e a tua justiça. Ó Pai, que a tua graça esteja sobre a vida dos nossos membros, que a tua graça esteja, ó Deus, sobre a vida dos ministérios que compõem as igrejas jurisdicionadas por este presbitério, que a tua misericórdia esteja atuante sobre nós. Ó Deus, que neste 31 de julho possamos, ó Pai, representar a memória e a identidade que formou a nossa IPI do Brasil. Que o Senhor a cada dia esteja nos abençoando. É o que pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos e irmãs. Em nome da diretoria da Assembleia Geral, saudamos o presbitério de Assis, na pessoa de seu presidente, reverendo Hélio Osmar Fernandes, neste tempo de celebração dos 117 anos de existência de nossa amada IPI do Brasil. Saudamos também as 9 igrejas e as 5 congregações que compõem o presbitério. A IPI do Brasil, em sua história, já passou por uma situação parecida com a que vivemos hoje, com a pandemia da Covid-19. Quando a IPI celebrou 15 anos de existência em 1918, enfrentava, com o Brasil e o mundo, a pandemia da gripe espanhola que ceifou 50 milhões de pessoas no mundo todo. No Brasil foram 35 mil mortes, incluindo o presidente eleito Rodrigues Alves. Já a Covid-19, lamentavelmente, ceifou até o momento a vida de 80 mil brasileiros, mais de 80 mil brasileiros e brasileiras, e continua assustando o mundo todo, gerando ansiedade, depressão e incertezas no planeta, seja no aspecto da saúde, seja no tocante à situação econômica. Esta pandemia forçou a paralisação das atividades presenciais de nossas igrejas e estamos nos adaptando aos cultos e a eventos virtuais. É tempo de reinventar o nosso jeito de ser igreja. Pelo que temos visto, nossos pastores, pastoras, missionários e missionárias têm se saído muito bem neste aspecto. Porém, sempre nos vem a pergunta: até quando? Os especialistas e a Organização Mundial de Saúde afirmam que a situação somente se normalizará com o desenvolvimento de uma vacina eficaz. Até lá, teremos que seguir as orientações das autoridades sanitárias, amplamente divulgadas e de farto conhecimento de todos e de todas. A Comex da AG delegou aos presbitérios a decisão de autorizar a abertura de templos conforme sinalização das autoridades municipais e estaduais. Evidentemente que cabe aos conselhos e presbitérios utilizarem sempre o bom senso na tomada de uma decisão que traz em si uma carga enorme de responsabilidade,
pois o que está em jogo são as vidas de nossos irmãos e irmãs. O momento, queridos irmãos e queridas irmãs, é de aflições, tribulações e provações para as nossas igrejas. O apóstolo Paulo, que viveu diversas tribulações em sua vida, em Romanos 5, 3-5, nos conforta dizendo: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mas, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, ainda que em meio às nossas tribulações, não podemos deixar de ser a igreja generosa, que se solidariza com a dor dos menos favorecidos, que por conta da crise econômica gerada pela pandemia, sofrem muitas privações materiais, faltam alimento, faltam materiais de higiene e limpeza, entre outros gêneros básicos. As igrejas da Macedônia devem sempre inspirar as nossas igrejas a praticar a generosidade por meio do Ministério de Ação Social e Diaconia. Que as igrejas deste presbitério continuem sendo generosas, solidárias, tanto com os de dentro quanto com os de fora, pois, conforme nos disse o apóstolo Paulo, se o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, deveremos transbordar esse amor em favor das pessoas fragilizadas neste tempo e em qualquer outro, até porque Jesus nos disse: os pobres sempre tereis convosco. Que o Senhor continue a derramar as suas ricas bênçãos sobre este presbitério de Assis, sobre todas as igrejas, congregações, pastores, pastoras, oficiais e demais líderes, firmando-os, confortando-os e animando-os com a ação de seu Santo Espírito, bem como sobre toda a IPI do Brasil. Marchando para o céu, um valor
Vamos então orar a oração que Jesus Cristo nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, antes de impetrar a bênção apostólica, como presidente do Presbitério de Assis e representante da Comissão Executiva do Presbitério, nós queremos, irmãos e irmãs, dizer aos irmãos que a Comissão Executiva do Presbitério, a Comex, ela está muito atenta a todos os desmembramentos que estão ocorrendo no estado de São Paulo em relação ao combate da pandemia do Covid-19. Nós procuramos acompanhar constantemente todas as orientações, as diretrizes estabelecidas pelo governo do estado de São Paulo. Sabemos que todos estão muito desejosos para que retomemos as atividades presenciais em nossos templos. Mas, irmãos e irmãs, o tempo ainda requer muita cautela. Irmãos e irmãs, a igreja não pode ser comparada aos setores do comércio, aos restaurantes, às lanchonetes, às lojas, aos supermercados e outros vários tipos de comércio. Não, a igreja não pode ser comparada ao comércio, porque o comércio, sim, depende praticamente diretamente da presença dos seus clientes na loja. A igreja não. A igreja, para ser igreja, ela não precisa de que nós estejamos presencialmente no templo, ainda que isso seja bíblico e seja muito importante, mas neste momento particular, nós precisamos de muita cautela. Nós continuamos a ser igreja, estando presente no templo ou estando ausente no templo. O crente que é fiel a Deus, o crente que é fiel a Jesus Cristo, ele será fiel estando no templo ou não podendo estar no templo. Por isso, irmãos e irmãs, precisamos ser cautelosos e pacientes neste momento. A igreja, ela tem como uma principal função a defesa e a promoção da vida. A igreja jamais ela pode compactuar com qualquer coisa que possa ameaçar a vida de cada um de nós. Por isso, eu me dirijo especialmente aos conselhos das nossas igrejas, para que tenham cautela e principalmente paciência neste momento. Logo tudo passará com a graça de Deus, mas vamos ter cautela neste momento e esperarmos o momento adequado para retomarmos as nossas atividades presenciais. Que Deus nos ajude nesta caminhada. Recebam a bênção, irmãos e irmãs, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e maravilhoso Pai, a comunhão, as consolações e o amor do Espírito Santo de Deus sejam derramados sobre o Presbitério de Assis, sejam derramados sobre a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e sejam derramados sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs, em nome de Jesus.
nos envolva em amor e que o seu poder nos venha proteger. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor e que o seu poder nos venha proteger. Para sempre e sempre e sempre. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor e que o seu poder nos venha proteger. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva